A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui estamos mais uma vez para aprendermos a palavra de Deus. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, a sua lição da EBD, pois hoje nós vamos começar mais uma lição. Hoje começamos a lição A Igreja Eleita, estudo de 13 lições sobre a carta de Efésios. E neste momento, queria que os irmãos chamassem a sua família e reunissem para nós estamos aprendendo da palavra de Deus. Hoje, quem estará lecionando a matéria, primeira lição, será o nosso pastor e mestre, Dr. Odair Vieira. Então, eu estou aqui dando a introdução e ler o textuário para nós adentrarmos a lição. Vamos lá? Pega a sua lição aí. A lição que nós vamos aprender hoje é a carta aos Efésios, saudação aos destinários. Essa carta é escrita por Paulo aos irmãos Efésios. E vamos ler o textuário. O textuário se encontra em Efésios, do 1 e 2. Vamos lá, textuário. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1 e 2. Verdade prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Vamos para a leitura bíblica em classe. É duas leituras que tem aqui em Efésios 1, do 1 ao 2, Atos dos Apóstolos 19, do 1 ao 7. Pega a sua Bíblia e acompanhe comigo em Efésios 1 e depois em Atos 19. Primeiro, Efésios 1. Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, pegue a sua Bíblia em Atos 19, do 1 ao 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e, achando ali alguns discípulos, e disse-lhes: Recebei-vos vós já o Espírito Santo quando credes? E eles disseram-lhes: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo? E perguntou-lhes então: Em quem sois batizados então? E eles lhe disseram: Nós no batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, sendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito, e falaram e profetizaram. Estes eram ao todo uns 12 varões. Amém? Que o Espírito Santo venha falar com você, a sua família, todos ouvir esse vídeo. Agora com vocês, nosso pastor Odair, começando a aula. A paz do Senhor, queridos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Bendito seja o nosso grande Deus e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Queridos, estamos iniciando mais um trimestre da Escola Dominical. Olha que maravilha, que prazer. Lição aqui, ó. Igreja eleita, a igreja eleita, não é? O autor se baseou na carta de Paulo aos Efésios. E vamos já aqui, irmãos, para a introdução, para ganharmos tempo, porque temos muito assunto importantíssimo e quentíssimos para aprendermos mais um pouquinho da palavra de Deus e assim crescermos na graça e conhecimento. Fala assim, queridos, a nossa introdução.
A epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela o propósito eterno de Deus seja para a igreja está revelado por meio de Jesus Cristo. Nessa lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e o aperfeiçoamento da vida cristã. Glória a Deus. Então, irmãos, nessa rápida introdução aqui, nós vemos que o autor dizendo que a carta de Paulo aos Efésios ela é denominada como coroa da criação, como a rainha das epístolas, perdão, tá? Como a coroa dos escritos de Paulo, né? Paulo aqui ele observa que ele não escreve e dá nome de pessoas, né? Isso nos leva, irmãos, a entender que ela era uma carta circular, né? Na verdade, nos maiores manuscritos antigos não contém a frase aos Efésios, não é? Então ela circulava ali em Éfeso, Laodiceia, na região da Ásia ali, não é? E nessa carta aqui, irmãos, nós vemos que o teor dela, quem leu essa carta já percebeu o teor, a qualidade desses escritos, né? O tema dela seria a igreja nas regiões celestiais. Então, estudando esta carta aqui, irmãos, quem aqui já não pregou, irmãos, deu aula ou pregou no capítulo 2 de Efésios, salvos pela graça mediante a fé. Então, irmãos, era uma carta importantíssima. Estudá-la para nós é algo que não tem preço, não é? Então, por isso que é tida como a rainha das epístolas, como a coroa dos escritos de Paulo. Alguém diz, queridos, que se nós perdêssemos toda a Bíblia, isso não vai acontecer, é só mesmo uma analogia, um comentário. Se nós perdêssemos toda a Bíblia, nós ficássemos com a carta de Paulo aos Efésios e aos Romanos, nós conseguiríamos manter toda a doutrina do Novo Testamento, devido ao conteúdo que essas duas cartas trazem no seu bojo, devido ao ensinamento tão especial que ela nos traz. Então, por isso que essas duas cartas, e a de Efésio, ela é a coroa, né, irmãos? Ela é a coroa dos escritos de Paulo, não é? Vamos lá, queridos. Data e autoria, ou autoria e data. Ponto 1. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, no capítulo 1, versículo 1a. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, primeiro rei de Israel que pertencia à mesma tribo do apóstolo, Atos 3:21 e Filipenses 3:5. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano, Atos 2:22, Atos 22:25. Queridos, então, conforme aqui, irmãos, era costume da época, né, em documentos circulares ou religiosos, alguém sempre iniciar colocando nome. No caso aqui, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, né, chamado por Deus, né? É uma referência a Paulo dizendo que ele não era chamado por homem nenhum, não é? E então, irmãos, isso mostra que essa carta aqui ela tem a sua autoria, o seu manuscrito mesmo saiu dos punhos ou do punho do apóstolo Paulo, não é? No obstante, irmãos, em todas as cartas que Paulo escreveu, ele sempre vai abrir assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Os irmãos podem observar que lá na carta aos Gálatas, só fazer aqui uma breve aqui, queridos, um breve comentário aqui dentro desse assunto aqui. Paulo fala assim, ó, em Gálatas 1:12, mas 1:11, mas faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, irmãos, por isso que Paulo sempre fala apóstolo chamado por Deus, porque Paulo disse aqui em Gálatas, irmãos, que ele
não aprendeu o evangelho de ninguém. Ninguém ensinou Paulo. As doutrinas praticamente foi Paulo. Ele teve por uma revelação, né? Quem falou Paulo sobre o arrebatamento da igreja, né? Quem falou para Paulo a doutrina da salvação, redenção em Cristo, justificação pela fé. Então Paulo ele teve uma revelação no deserto. Quando ele teve aquele chamado, ele passou alguns anos na Arábia. Ele ficou escondido algum tempo, não é? Para ele se manifestar depois. Mas foi nesta época que Paulo escreveu os evangelhos. Então é por isso que Paulo fala que ele não aprendeu de homem nenhum. Ele teve uma revelação de Jesus o Cristo. Amém, queridos? Um outro ponto aqui, irmãos, saliente nesse tópico aqui, é sobre a dupla da cidadania de Paulo, né? Bom, em hebraico, Saulo, ou o nome judeu de Paulo era Saulo, e o nome romano, não é, de Paulo era Paulo. Os irmãos podem ver, irmãos, que lá em Atos 13, é isso mesmo, Atos 13, 9, todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos dele, disse. Aí o texto prossegue, né? Mas o 9 aqui fala aqui, irmão, todavia Saulo, que também se chama Paulo. A partir desse versículo aqui, irmãos, Paulo, o autor, começa a usar o nome Paulo, né? Porque Paulo aqui está entrando aqui nas regiões dos gentios, né? Então Paulo ele não trabalha com o seu nome judeu, né? Ele trabalha com o nome romano Paulo aqui. Nós não vamos ver, irmão, Paulo escrevendo nas cartas Saulo, o apóstolo, ele fala, sempre abre com o nome romano dele, né? É por isso que Paulo é chamado, irmão, de doutor dos gentios, porque ele foi chamado para pregar para os gentios. Amém? Outra observação aqui, irmão, já vi muitas pessoas pregarem, irmãos, e dizerem que o nome de Paulo foi trocado, que quando Paulo teve um encontro com Jesus lá em Atos 9, ele tomou um tom daquele animal, e o Senhor muda o nome de Paulo. Negativo, tá, irmãos? Isso é uma inverdade, né? Paulo aqui, simplesmente aqui, irmãos, ele usa um outro nome aqui para se identificar com os gentios, tá? Então não é Deus que muda o seu nome, ele tem uma dupla cidadania. Correto? Glória a Deus por isso. Segundo ponto aqui, queridos, assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Romanos 8,13. Eu acabei de falar isso aqui, né, queridos? Né? Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoria apostólica, com a ressalva pela vontade de Deus, isso é, não escolhido por homens, né? Então, esses dois tópicos aqui, irmãos, a autoria e a sua assinatura apostólica, eles fazem dupla, né? Eles fazem coro, né? Porque nós podemos ver, irmãos, lá na mesma carta aos Efésios, né, Paulo fala assim, quer ver? No capítulo 3, carta de Paulo, no capítulo 3, Paulo fala assim, irmãos, 3:8, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Olha agora o 9, irmãos, preste bem atenção. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Ele fala que a mim, o mínimo de todos os santos. Então, irmãos, esses dois pontos que eles fazem coro dentro desta minha rápida fala aqui nesses dois pontos aqui, irmãos. A assinatura aqui apostólica mesmo, né? E a autoria, né? Foi Paulo quem escreveu as 13 cartas, né? Porque ele compõe o seu nome. Amém, queridos? Terceiro ponto. Uma epístola da prisão.
Fala assim: a epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identificava como prisioneiro de Jesus Cristo, Atos 3:1, o preso do Senhor, 4:1, e o embaixador em cadeias, 6:20, a carta aos Efésios. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigidas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Então, irmãos, nesse rápido ponto aqui, queridos, uma epístola da prisão, né? Como que termina o livro de Atos, capítulo 28, irmãos? Todos nós sabemos que Paulo, o autor, ele encerra o livro de Atos com Paulo preso. Vamos dar aqui uma rápida olhadinha, não é? O último capítulo do livro de Atos fala assim, Atos 28:30. Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus, sem impedimento algum. E assim encerra o livro de Atos, né? Então, irmãos, Atos encerra com o apóstolo Paulo sendo preso por 2 anos, não é? Nós vemos, irmãos, que era uma prisão em que Paulo tinha privilégios, né? No mesmo capítulo aqui, irmãos, fala assim, ó. No mesmo capítulo fala assim, ó. Logo, 16, logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo lhe permitiu morar por sua conta com o soldado que guardava. Não é? Então, irmãos, era uma prisão domiciliar. O Império Romano fez bem para Paulo nesse momento aqui. O centurião, eles foram bom para com Paulo aqui, porque Paulo até então não tinha crime algum aqui. Então, irmãos, Paulo ficou 2 anos presos e agora Paulo escreve. Paulo tinha tempo aqui, né, irmãos? Não é? Paulo tinha tempo para escrever, tempo para pregar o evangelho. É por isso que ele fala lá na carta aos Filipenses, ele fala assim, ó, os da casa de César vos saúdam, né? Quando a carta é enviada aos irmãos de Filipenses, porque o soldado, né? Paulo prega o evangelho para os soldados e eles vão levando o evangelho. Interessante, irmãos, que os próprios soldados, imagina que eles passaram 12 horas junto com o apóstolo Paulo ouvindo a pregação do evangelho. Então aqueles mesmos soldados ali, eles faziam rota, eles ficavam rodando as cidades. Então o soldado que estava hoje aqui, ele estava talvez em outro lugar, e o que? Eles iam espalhando a mensagem do evangelho. Então Paulo aqui, ele foi usado por Deus fantasticamente. Então aqui, irmãos, Paulo escreve essas 4 cartas: Filipenses, Filemão, Efésios e Colossenses. Essas 4 cartas, irmão, são chamadas cartas da prisão ou cartas do cárcere, porque Paulo a escreve quando ele está preso, né? Depois de 2 anos, irmãos, Paulo, ele é solto, ele escreve 1 Timóteo e Tito. Nós não sabemos aonde o apóstolo Paulo passa, a Bíblia não fala com clareza, talvez na Espanha ou alguma região perto ali. Depois Paulo é preso novamente, né? E agora a situação muda, né? Agora já é Nero que está dominando ali, é o imperador ali em Roma ali, e agora Paulo ele está preso, ele escreve a sua última carta, que é a 2ª carta a Timóteo, né? Quem lê, irmãos, Timóteo, 2 Timóteo, parece que vê Paulo se abrindo para o grande filho dele, Timóteo, na fé, né? E agora Paulo, ele é morto então, né? Ele é decapitado por Nero, 65, 67 por aí, tá bom, querido? E assim encerra a vida do apóstolo Paulo, né? Alguém fala, irmãos, que depois de Paulo, Apolo pastoreou a igreja de Éfeso, e o apóstolo João, né? Alguém diz que João, ele encerrou sua vida em Éfeso pregando o evangelho, depois que ele volta
da ilha de Patmos, quando ele tem a revelação do Apocalipse. Alguém diz que João não escreveu o Apocalipse na ilha de Patmos, ele escreveu em Éfeso, porque lá em Apocalipse capítulo 1 fala assim: eu estava na ilha chamada Patmos. Eu não estou, eu estava. Então pode ter uma referência a isso também. Ok, queridos? Pulando aqui de ponta aqui, irmãos, a data da carta. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar, acabei de falar isso aqui, irmãos, por cerca de 2 anos, Atos 28 e 30, entre 60 a 62. Aproximadamente a partir dessa premissa, a data provavelmente da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62, tendo Tíquico com o seu portador, lá em Atos 6, 21, Efésios 6, 21, Tíquico que leva a carta, né, até Éfeso, né, de Roma a Éfeso. Ok, queridos? Segundo ponto aqui, irmãos, estou muito feliz, uma lição maravilhosa. A cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animal. Então aqui, irmão, o autor ele dá uma rápida explicada sobre a cidade de Éfeso, irmão, que na época de Paulo aqui, irmão, depois de Roma, era a maior cidade importante em termos comercial, político e religioso, né? Religioso por quê, irmãos? Porque tinha, daqui a pouco eu vou falar mais, mas tinha o grande templo, né, da deusa Artemix, ou a deusa Diana, né? A Diana dos Éfesos, né? Essa deusa, essa religiosidade que trazia todo o custo, o custeio e a manutenção para a cidade, né? Essa deusa era cultuada, irmãos, como hoje no Brasil por uma outra deusa aí. Então, a religiosidade e esse teatro aqui, irmãos, era o que mantinha praticamente, não é, a cidade de Éfeso. E olha onde o apóstolo Paulo foi parar, irmãos, na sua 3ª viagem missionária. Éfeso, querido, Éfeso, né, é onde Paulo passa mais tempo doutrinando e ensinando a igreja. Tá bom, queridos? Mudando de ponto aqui, irmãos, eu não quero, irmãos, estender muito o vídeo, irmãos, para não ficar muito longo, coisa de 1h30, e a maioria, irmãos, não assiste, não é? Esses dias eu fiz um vídeo sobre escatologia, inclusive eu nem postei ainda, mas enviei para alguns irmãos e falou: pastor, muito bom, mas é 1h10, pastor, aí não tem tempo. Então, irmãos, até nisso a gente tem que ter um equilíbrio hoje. Porque ninguém mais consegue ficar, irmãos, 1 hora na frente de uma TV ou vendo um vídeo. Tá? Então eu não vou me deter muitos pontos aqui, irmãos, para que esse vídeo não fique muito longo. Tá bom, meus queridos? Religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Artemix, Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia de milhares de turistas que o visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficavam alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Atos 19, verso 27 e 20. Queridos, Demétrio era um dos que comandava essa fábrica em Éfeso, certo?
e eles faziam nichos de Diana. O que é, irmão, nichos? Nicho era aquelas casinhas, até hoje você vê em algum lugar por aí, aquelas casinhas de madeira pregada na parede e tem a imagem de algum santo ali. Então aquilo ali é nichos. Então eles faziam isso e eles era isso que mantinha Éfeso, né, a cidade, a vida religiosa ali, não é? Quem vinha visitar a cidade ali comprava, levava para fora. Então era uma deusa muito prestigiada até então, né? E agora Paulo chega ali, irmãos, e ele vai pregando, irmãos, pregando ele de uma forma tremenda, não é? Foi nesta época aqui, irmãos, Atos 19, né? Deixa eu ler aqui um textinho rapidinho aqui, mas fala assim, irmãos, porque Paulo ele já havia passado, irmãos, em Éfeso, né? Ó, Atos 19 fala assim, ó, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E ali Paulo conhece um discípulo ali que era só baseado no nome de João, no batismo de João. Paulo batiza eles, né? E a seguir, irmãos, tá? Eles também são, batizados também com o Espírito Santo. E está aqui no versículo aqui, ó. Versículo 9, impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falaram línguas e profetizaram. Isso aqui, irmãos, tá? Evidência do batismo com o Espírito Santo, irmão. Falar, olha aqui, né? Falavam línguas, não é? Então, irmãos, a evidência número 1 do batismo com o Espírito Santo é falar outras línguas. Não é choro, não é emoção, não é arrepio na coluna, não. A evidência bíblica é que tem que falar em outras línguas, como for aqui esses os 12 varões aqui do versículo 7 aqui, ó, né? Certo? Então eles foram agraciados com a graça e o poder do Espírito Santo. E no versículo, irmãos, fala aqui, ó, verso 10 do capítulo 19 de Atos. Durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeu como grego. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e o espírito maligno saíam. Então, irmãos, foi tão forte que o método, o jeito que Deus usou Paulo, que até os lenços e aventais que levavam no seu corpo expulsavam o demônio e curavam, né, irmãos? Então foi forte aqui. Pulando aqui, irmãos, o verso 24 fala assim, ó, porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de pratas nicho de Diana, não dava não pouco lucro aos artífices. Imagina, irmãos, Paulo chega agora e Paulo prega contra essa idolatria. E, irmãos, e Paulo começa o quê? Fechar a fábrica ali. Paulo começa a fechar ali, irmão, o comércio ali. Paulo começa a fechar o sindicato ali de Demétrio ali, irmãos. E aí Paulo passou ali uma luta muito grande, irmãos. Mas o nome do Senhor foi glorificado naquele lugar, irmãos. E ali Paulo plantou uma igreja maravilhosa. Ok, irmãos? A igreja de Éfeso, irmãos, eu acabei de falar sobre esse ponto aqui, irmãos, não é? Foi Paulo que fundou, né? Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos, né? Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizados nas águas e conduziram a receber o batismo no Espírito Santo. Eu acabei de falar isso, né, irmãos, sobre esse ponto aqui, né? Bom, então, irmãos, nós vemos aqui, irmãos, que toda a cidade, irmãos, praticamente ouviu, a Ásia Menor ouviu, né, a pregação poderosa do apóstolo Paulo, queridos.
Então, irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele trouxe aqui, irmãos, não é? Um grande avivamento na cidade aqui, né? Ele salvou almas aqui e a igreja aqui foi fundada, né, irmãos? Ela foi montada aqui através do poder de Deus. Nós podemos ver, irmão, que no mesmo capítulo aqui, 19 aqui, o pessoal queimava os livros de magia, porque a cidade ela era idólatra e mexia com práticas de magias, né? Era uma cidade idólatra, né? Idólatras e esse culto a deusa Diana era um culto sensual, não é? Era um culto redigido por sexo, né? E aí Paulo chega ali e mostra realmente o poder do evangelho. Amém, queridos? A saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2,9. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz. 1,2. Uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maior dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica de muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Isso é, a partir de Éfeso, essa carta. Bom, a saudação epistolar aqui. Nós vemos aqui, irmão, que de todas as saudações que Paulo escreveu nas suas cartas, nas suas aberturas, essa que foi, talvez, a mais breve, em falar aos santos e fiéis em Jesus Cristo, né, irmãos? Santos, irmãos, são aqueles, né, que foram comprados com o sangue do Senhor Jesus, irmãos, né? Santos são aqueles que... Santo, querido, não há... No Novo Testamento, irmãos, santo... Presta atenção, no Novo Testamento, santo não é uma pessoa sem pecado, mas um pecador salvo. Ser santo, irmãos, não é sinônimo de ser perfeito, não é? Nós estamos caminhando para a perfeição, nós estamos aperfeiçoando. Então nós somos santos, mas ao mesmo tempo nós estamos em processo de aperfeiçoamento, não é? A santificação ela não é estática na vida de um crente. A santificação ela é progressiva, ela é de glória em glória. Enquanto nós permearmos aqui, irmãos, nós não vamos, irmãos, ser perfeitos. Nós vamos estar sempre errando em alguma coisa, conserta aqui, conserta ali, mas nós vamos, irmãos, nós vamos sempre carregar o título, né, de santo, né? Porque a igreja é santa, né? Não perfeita. Nunca confunda santificação com perfeição, porque esse foi um grande erro de muitos irmãos do passado, onde queria que as pessoas, que os seus membros fossem santos, né? Sem conseguir ser um santo 100%. Então nós estamos em um aperfeiçoamento. Outro ponto que Paulo fala aqui, irmão, é fiéis em Cristo Jesus. Isso aqui é só para a igreja, né, irmãos? É só a igreja que é fiel em Jesus. Porque a igreja de Jesus é aquele que aceita Ele como Salvador. Aquele que entrega a sua vida para Ele. Não é? Queridos, o último ponto da lição aqui, né? Propósito e mensagem, né? Então, qual que é o propósito de Paulo escrever essa carta, né? E qual que é a mensagem, não é? Fala assim, irmãos, o tópico 1. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Isso aí. Então, quando Paulo escreve essa carta aqui, irmão, Paulo ele não fala de problemas como de Coríntio, né? Corinto tinha dissensão, tinha problema nos usos de dons espirituais. Corinto tinha problema de fornicação e fornicação tal, né? Enfim, mau uso dos dons espirituais.
Não foi como também a carta, irmãos, aos Gálatas, né? Que o tema da carta aos Gálatas é liberdade cristã. Os irmãos queriam, na região da Gálacia ali, que os cristãos voltassem a servir a lei. Aí Paulo vem, mostra para ele, irmão, né? Que Paulo chega até dizer, no capítulo 5, da graça vocês têm caído, vocês que querem servir a lei. Então, Paulo trata de problemas. Porém, nesta carta aqui, irmãos, Paulo aqui ele está educando aqui os irmãos, né? Paulo está falando aqui, irmãos, sobre a igreja nas regiões celestiais. Oh, glória, né? Maravilha. Paulo fala aqui, irmãos, sobre o quê? Sobre a doutrina cristã, né? A igreja nas regiões superiores, né? Que em Cristo nós estamos em posição de destaque, né? Mas ele fala aqui, irmãos, o autor fala aqui ainda aqui, porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia muitos novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra que aqueles crentes em Cristo estavam no controle do universo inteiro, que Cristo está no controle do universo inteiro, né? Então Paulo aqui, irmão, está educando aqui, irmãos, novos convertidos, né? Mostrando para eles que aquilo que eles servem, né, não tinha valor nenhum para Cristo, né? Que aquilo que eles estavam fazendo era algo do passado, era algo de uma velha criatura, né? É por isso, irmãos, que no capítulo 6, irmão, Paulo fala, né, irmãos, sobre as armaduras cristãs, porque Paulo também fala, irmãos, sobre as lutas, né, espirituais, não é? E também, prosseguindo aqui, queridos, o ponto 3 aqui, também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeira, mas uma vez salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. No capítulo 2, irmãos. Irmãos, eu sou apaixonado pelo capítulo 2 da carta aos Efésios, né? Então Paulo aqui, irmãos, como eles, irmãos, vinham, né, cultuando a deusa Diana, e lá tinha cultos imorais, bebedice, idolatria. Os irmãos perceberam, irmãos, que nós não pregamos contra idolatria? Perceberam? Nós não falamos mais sobre santos, que os santos da Bíblia são santos vivos e não santos mortos. Nós não pregamos mais sobre idolatria, nós vamos voltarmos a falar sobre idolatria. Que a Bíblia fala só de um Deus único e verdadeiro, não é? Então, irmão, no capítulo 2 de Efésios, irmão, Paulo fala sobre, né, irmãos, pela graça sois salvos. O capítulo maravilhoso, irmãos, esse capítulo 2 de Efésios. Já preguei dele várias vezes, irmãos, e não canso de pregar, irmãos, né? Paulo fala sobre morte espiritual, né? Paulo fala sobre que Deus era riquíssimo, não é? Então Paulo mostra ali, irmãos, pela graça sois salvos por meio da fé, né? Então Paulo aqui ele fala sobre o plano salvífico de Jesus vir para salvar os pecadores, irmão. É um capítulo maravilhoso, não é, queridos? Fala que sobre essas premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo. Então Paulo aqui, irmão, ele não aponta erros aqui, irmãos. Ele faz os irmãos crescerem na graça, né? Ele vai corrigindo aqui, mostrando aqui, irmão, a superioridade do cristianismo, né? A superioridade nas regiões celestiais é melhor servir a Cristo. Bom, a mensagem aqui, irmãos, que é o último ponto dessa lição aqui, fala assim: a mensagem de Éfeso gira em torno de duas temáticas. A mensagem de Éfeso gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, capítulo 1, verso 22, 4:15, 5:23, a igreja, o corpo, né? 1:23, 4:12, 5:30.
Assim podemos classificar os desdobramentos desse assunto nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. 2. A atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação. E 3. A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. 4. A revelação dos mistérios da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. E 5. Um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito Santo, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Atos 4, 3, 30, 5, 9, 18, 19 e 6, 18. Os novos relacionamentos conjugais na luta contra o diabo, né? Do capítulo 5, 21 ao 6, 20. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática de vida cristã. Ou seja, de tudo que Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Então, irmãos, nesse rápido esbocinho que o autor pôs aqui, né, aqui tem a mensagem, né, irmãos, para os irmãos de Éfeso e para nós também atual, né, irmãos, sobre a ação de Jesus como cabeça, a igreja como o corpo de Cristo, o Espírito Santo como penhor, né? Nós somos selados, né, como Paulo fala, com o Espírito Santo da promessa, irmãos. Paulo fala também, irmãos, sobre os frutos. Enfim, irmãos, essa carta aqui, irmãos, ela é completa, não é? Não que as outras não sejam completas, irmão, mas essa aqui, Paulo não trata de problemas. Paulo aqui, ele fala aqui, irmão, das doutrinas essenciais do cristianismo, para termos uma vida realmente cristã. Tá bom, meu querido? Deus te abençoe, tá? Me perdoe se eu corri um pouco, fico com medo do vídeo ficar um pouco longo aí e cansar os irmãos. Para encerrar, irmãos, conclusão. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratamente da parte de Deus. Suas exortações nos impedem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, 1:2, a batalhar contra as forças das trevas. Então isso aqui, irmãos, é o resumo inteirinho da epístola aos Efésios, né? E da segunda lição para frente, irmão, nós vamos estudando tópico por tópico. A lição de número 2 fala assim, irmãos, ó, sublimidade das bênçãos espirituais em Jesus. E aí o autor na lição ele vai se estendendo dentro desse tema aqui, né, irmãos, que realmente, irmãos, não vai nos alicerçar, né, em Jesus, né? Nós vamos crescer na graça e no conhecimento, irmãos, estudando a palavra de Deus, né? O crente precisa estudar, irmãos, a palavra de Deus, tá bom? Deus te abençoe, tá? Fique com essa rápida palavra aqui, irmãos, essa lição aqui introdutória, porque vai ser bênção para nós, irmãos. Sempre lembrando, irmão, que nós fomos salvos pela graça. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.